Alô, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala aqui é o teu irmão em Cristo, pastor Daniel Martins. Venho aqui por meio desse vídeo fazer aqui uma explanação rápida, objetiva, para aqueles que têm dificuldade em entender a Bíblia Sagrada. Bem, na verdade, que a Bíblia Sagrada ela é fácil de se entender, mas ao mesmo tempo que são fáceis de entender, ela se torna difícil, porque tem algumas passagens que se tornam difícil. E uma das bases mais promissor que nós devemos ter para entender este livro aqui que está nas minhas mãos é a fonte vinda do Espírito Santo. Então nós temos que ter o Espírito Santo para nos auxiliar e entender a Bíblia Sagrada. Este livro que vocês estão vendo aqui nas minhas mãos são compêndios de 66 livros. É bem na verdade que a nossa Bíblia ela não está em ordem cronológica. Os livros não estão em ordem cronológica. Os acontecimentos estão em ordem cronológica. É claro que tem Bíblias que trazem uma cronologia dos tempos, das horas e tal. E outras não. Tem outras que são simples, só tem um texto, algumas referências e nada mais. Mas esse livro que eu acabei aqui de mostrar, que é a Bíblia Sagrada, nós temos cerca de 66 livros dividido, em várias partes. O 39 nós temos aí a divisão dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é a Torá, ou os livros da lei, de Gênesis a Deuteronômio. Nós temos os livros históricos, que são os livros de Josué até a Esther, E nós temos os livros poéticos de Jó até Cantares de Salomão. Nós temos os profetas, os livros profetas, divididos em 2 pontos: profetas grandes, profetas menores. Profetas grandes são os livros de Isaías até Daniel, considerado também um profeta grande. E temos aí os 12 livros menores, que são os livros de Oséias até Malaquias. Então nós temos essa divisão do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento nós temos aí uma divisão também. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que é a propagação do evangelho. Nós temos aí a igreja primitiva dando a história da igreja, ou seja, o ponto de divisão que é a história. Nós temos as epístolas paulinas, as cartas pastorais, universais e, por fim, o livro do Apocalipse. Então, esse compêndio ele está juntado nos 66 livros. Mas é algo interessante que no cano bíblico original não se conta como a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada ela conta 1º e 2 Reis, 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Crônicas. No cano mesmo original, esses livros são somados como um. 1º e 2 Samuel é um livro só, 1º e 2 Reis é um livro só, 1º e 2 Crônicas é um livro só, e assim por diante. Então nós temos esses requisitos, essa diferença. E talvez você pergunta: pastor, por que a nossa Bíblia, os livros não estão em ordem cronológica? É fato, muito tempo
desde muitos anos atrás. A Bíblia hoje tem um total de 1.600 anos, né, que ela veio a existir. Muito tempo houve uma destruição na livraria, numa das livrarias que Israel tinha, e essa livraria ela foi totalmente queimada, e os escribas conseguiram, com essa queimada, pegar alguns livros, né, alguns pergaminhos, e esconder na caverna de Qumran. E muito tempo depois foi achado alguns livros nessas cavernas de Qumran. E todos esses livros, né, quase todos, principalmente do Antigo Testamento, foi achado nas cavernas de Qumran, e essa caverna que preservou esses livros, e com essa preservação os escribas então começaram a montar a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada no original, para quem não sabe, no grego é biblos, que quer dizer pequenos livros ou pequeno conjunto de livros. Então nós temos essa camada de livros aqui. Eu expliquei um pouco sobre a formação, né, básica da Bíblia. Depois eu vou trazer para vocês a questão de como a Bíblia foi escrita, em que material a Bíblia foi escrita. Mas depois desta rápida e pequena história de como a Bíblia chegou até nós, né, dando repartições e falando um pouco dela, eu venho aqui falar algo para todos vocês que vão assistir esse vídeo. Nunca deixe de ler a Bíblia Sagrada. Nunca deixe de meditar na Bíblia Sagrada. Por quê? Vejam bem, dois textos, e aqui eu finalizo, dois textos da Bíblia Sagrada me chamam muita atenção. Isaías, capítulo de número 1, versículo 3, vai dizer assim: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a sua manjedoura, mas o meu povo não me entende e não me conhece. Já Oséias, capítulo 4, versículo 6, vai dizer assim: o meu povo perece porque falta conhecimento. Faço aqui uma pergunta: qual dos dois versículos é o mais forte? Qual dos dois versículos é o mais forte? O de Isaías ou de Oséias? Automaticamente você pode dizer que seria de Oséias, e eu posso dizer para você que seria de Isaías, porque Deus compara o povo com animais irracionais. E às vezes o animal irracional entende, compreende mais o ser humano do que o próprio ser humano compreender a Deus. Então, quando a gente passa a entender a Bíblia, quando a gente passa a meditar na palavra, quando a gente passa a dar mais ouvidos à palavra, tudo que está na nossa volta ela não atinge, porque nós estamos focados na palavra. Essa palavra ela é inerrante, é infalível, é imutável, é a boca de Deus. Alguns chegam a dizer que esse livro fechado, como vocês estão vendo aqui na minha mão, é um livro comum, e eu digo ao contrário, que não é. Esse livro fechado é a boca de Deus fechada, ela continua sendo a palavra de Deus. Se você colocar essa Bíblia Sagrada em cima de livros comuns, é esse livro que vai se destacar. Se você colocar lá embaixo, colocar os livros em cima dela, é ela que vai se destacar. Então, meu conselho para você, nesses 9 minutos que eu parei para tirar, explicando um pouco da palavra, meu conselho para você é: medita na palavra, viva a palavra, faça e siga o conselho de Josué, que logo mais tarde Davi ele citou, reafirmando esse conselho, que Deus falou para Josué: medita nela dia e noite, noite e dia, e nunca se aparte o teu coração dela, pois ela sempre tem a resposta para a nossa vida. Então, não deixa de ler a palavra. Em semana que vem, eu vou estar trazendo para vocês alguns textos da Bíblia Sagrada com dificuldade de se entender, para você ter um bom entendimento. Deus e Cristo abençoe e fique na paz do Senhor.